Graça e paz a todos. Vou contar a minha experiência que tive ontem na oração. Quando a irmã disse veio ministrar em mim, eu vejo, eu não lembro, mas só vejo meu corpo caído no chão e minha alma. Aí eu já vejo uns 3 anjos que me acompanham. O Serafim, eu não lembro o nome dos dois, amados. Aí eu já Aí lá, né? Aí ele fala, aí antes de eles me levarem, aí eu ficava olhando. Aí eu falei, mas a gente não vai não. Aí ele falava assim, mas tem que fazer a pergunta pra poder a gente ir. Eu falei, mas pergunta. Aí ele falava, sim, a pergunta. Aí quando eles falavam assim, aí eu, é a pergunta. Aí eu falava, perguntava, né? Pra fazer a pergunta. Aí ele respondeu que sim. Aí nós ia pro céu, subia. E sempre quando eu vou no céu tem uma entrada do portão. Eu não conto essas partes muito detalhes porque eu acabo esquecendo, mas os anjos me falaram pra me contar. Aí chegava na hora, né? Apareceu um portão grandão. Aí quando eu era uma, tipo, não tem tipo uma divisória, né? Numa porta. Aí quando eu passava da porta, as minhas vestes mudavam, era branca, longa, vestido longo, 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 os cabelos soltos e eu tava descalça. Aí sempre é assim quando eu vou no céu, acontece isso comigo. Aí chegava na hora, né, os anjos falavam assim, você vai ver as maravilhas aqui no céu. Uhum. Aí eu falava amém. Aí chegava na hora, mas ele me levava até o, o trono onde ficam os 3 tronos. E assim, era tipo um altar e ficavam os 3 tronos e os anjos dançando embaixo. Aí eu sempre pedia pro Senhor pra mim poder subir lá naquele altar, pra mim, sei lá, conversar, sabe, com ele, com os anjos. Aí os anjos, eles falavam pra mim que eles iam me levar até lá, né? Aí os anjos me levavam, pegavam pela minha mão, me levavam até lá em cima. Mas eu não conseguia chegar muito perto do trono, porque quanto mais eu tentava me aproximar, mais eu queria chorar. E aí eu começava a chorar e eu sentia um conforto, sabe? Aí o Senhor começava a falar pra mim, por que choras? Eu sou contigo. Aí que eu chorava mesmo. Aí o Senhor falava pra mim que tava nas mãos dele a gente conversava coisas pessoais. Aí eu descia daquele altar. Aí o Senhor falava pra mim que eu ia lá em outro lugar, eu ia com o anjo e depois eu ia voltar, porque ele precisava falar comigo pra me trazer o recado pra igreja. Aí, amados, eu falei, mas antes de eu ir, deixa eu dançar um pouco com os anjos. Aí, tá, deixava. E tava tocando aquele louvor que é em teus braços. Mas quando eu vi os anjos dançando com uma leveza, sabe? Uma leveza que eu não sei explicar, era uma leveza tão. Aí eu, eu começava a dançar e era tão assim, tão, mas tão, não sei nem explicar, fico sem palavras com isso, era tão lindo. E eu começava a dançar e eu senti um conforto. Aí o anjo, o serafim, né? O anjo e o serafim, o outro que eu não me lembro o nome. Aí chegando na hora ele me levava até um certo homem. E esse homem, o nome desse homem, ele se apresentava pra mim como Mateus. Ele falava assim, aí me dava um abraço. Mas um abraço de conforto, sabe? Essa minha experiência foi bem conforto. Muito, assim, sem palavras, essa experiência que eu tive. Porque qualquer lugar onde eu ia, eu chorava. E era um conforto tão bom. Eu me sentia tão leve.
Aí ele se apresentava pra mim e falava assim pra mim que ele conhecia a minha história. E ele falava assim que a igreja já não estava sendo muito falada aqui no céu. Ele falava assim. Falava a qualquer pessoa que tu vê conversando, tu chega perto, estão falando de vocês. Aí eu, nossa, eu nunca imaginei ser tão falado assim. Aí ele falava, mas é bom. Eles estão falando coisas boas. Isso é bom. Aí ele falava assim, olha, eu queria conversar muito mais contigo, mas tu tem muita coisa pra te ver. Aí eu, poxa, eu falava assim, quem sabe na outra vez que você vem aqui, eu converso com você. Eu falei, tá bom. Aí eu pegava, né, os anjos, e levava de novo até o altar, onde estavam os três tronos. Aí só começava a falar pra mim os recados, cara, que ele queria que eu trazesse pra igreja. Aí ele falava bem assim pra mim, olha, filha, eu já falei pra você que eu tô muito triste com a nação, com essa nação. Falei, sim, sim, você já falou isso pra mim. Aí ele falava bem assim pra mim, tô muito triste, filho, porque eu já falei em todos os arrebatamentos que meus filhos vão, eu falo o recado que é pra entregar, mas as pessoas não obedecem. Até as pessoas mesmo que estão indo em arrebatamento não estão obedecendo o que eu tô mandando. Tô mandando fazer, não faz. Eu tô muito triste mesmo. E ele falava assim uma coisa, ele falava assim uma coisa que eu já tinha falado sobre tecnologia e muitos clientes ainda não fizeram o que eu mandei. Aí ele falava assim, filha, eu vou te explicar um pouco sobre a tecnologia para você poder me entender o que eu quero falar. Ele falou, mas preste atenção bem no que eu vou falar para você poder passar o recado. Aí eu falo, tá bom. Ele falou, ouça e ouve bem. Ouviu? Eu falei, sim. Aí ele falava, ó, a tecnologia, ela foi feita para as pessoas que eram longe uma da outra, para poder se comunicar. Mas essa tecnologia, hoje, ela muita gente tá se perdendo por causa da tecnologia, por causa do celular. E o Senhor falava para mim bem assim, é, muitos casamentos estão acabando por causa da tecnologia. Aí você fala, pra você entender bem o que eu quero falar pra você, você vai ver. Aí aparecia tipo uma nuvem, sabe, amado? Era uma nuvem, mas ela aparecia cenas, tipo, era tipo uma tela na nuvem, eu não sei explicar. Mas era uma coisa bem, bem, bem legal. Aí chegava na hora, aí eu via, né? O, o marido, né? E a sua esposa, assim. Coisa de casal fazendo, coisa assim, bem romântica que eles estavam fazendo. Aí eu via o marido aí depois eu via o marido com o celular e a esposa assim querendo que ele desse atenção pra ela. Aí ele tá nem aí ela falava, poxa, tu quer mais saber das outras pessoas do que de mim. Antes tu vinha, comprava flores pra mim, tu não liga nem mais pra mim. Aí ele falava, me deixa, tá com ciúme de novo, me deixa em paz. Aí eu vi aquilo, aí eu falava, nossa, que horror, que isso? Eu falava, ninguém deve tratar sua esposa assim. Aí ele falava bem assim, deixa em paz, tu já tá com ciúme de novo. Aí ele falava, claro, ela falava assim, eu tô sim, porque tu que me fez eu me tornar essa pessoa, eu não era assim. Aí chegava na hora, né? Aí quando eu via ela já falando que ela não aguentava mais, a esposa dele, e ela ia embora. Eu via isso. Aí ela ia embora, aí ele começava a chorar e ele falava, muitas pessoas estão se perdendo por essa tecnologia e eu fui um. Aí ele falava, eu perdi o amor da minha vida. Aí quando já falou bem assim pra mim, tu entendeu agora? A tecnologia foi feita para as pessoas conversarem com as pessoas de longe. Mas hoje em dia as pessoas preferem conversar pelo celular do que pessoalmente. E em muitos casamentos a gente por causa do celular. Você falava até que não, o marido quer falar com pessoas de longe.
mas não quer conversar com a sua própria mulher que tá do seu lado. Aí eu entendi, Senhor, isso. Aí se eu falar vai ser pra mim, ó. Por isso que eu tô muito triste, porque eu já falei muito sobre coisas que eu não me agrado e coisas que eu me agrado. E eu já falei sobre fofoca, eu já falei sobre mentira, filha. Muitos nos arrebatamentos. Mas ainda as pessoas insistem em fazer errado. Não querem me obedecer. É por isso que eu tô muito triste com essa nação. Aí o senhor falava pra mim sobre isso. Ele falava, agora tu vai ver outra coisa. Aí os anjos me levavam até aquela árvore, sabe, amados? Aquela árvore, acho que é a árvore da vida. Aí chegando na hora eu vi aí tinha um campo, aí eu vi um monte de criança, sabe? Um monte mesmo. Aí eu, meu Deus, tanta criança, cada criança bonita, sabe? Aí eu tinha bebezinho, bebezinho, criança. Aí o anjo falava pra mim, essas crianças aqui são que já morreram lá na terra e estão aqui. Aí eu vi uma criança vindo, aí ela se apresentava pra mim, meu nome é Melissa. Aí eu, Melissa, aí eu, nossa, que lindo teu nome. Ela falava bem assim, eu tô esperando meu papai e minha mamãe aqui no céu. Aí eu fiquei olhando ela e falava assim, eu tô esperando eles aqui. Aí vinham Eduardo, Gustavo, cada nome, mano, ele se apresentava pra mim. Aí eu ficava tão encantada com aquilo e falava assim, eu tô esperando eles aqui. Aí os anjos ficavam assim, olhando e eu falava, e onde estão os pais dele? Eles falavam assim, uns estão desviados, outros nem conhecem Deus. E eles creem que os pais dele iam vir pra cá. Aí eu começava a brincar com aquelas crianças. Aí eu, aí eu não consegui terminar meu arrebatamento lá na igreja. Aí quando eu voltei, os anjos me trouxeram, né? Eu falei, poxa, eu queria terminar essa parte. Aí eu comecei a orar. Aí eu nem contei meu arrebatamento lá na hora. Aí quando eu dormi, aí o Senhor me fez completar essa parte. Aí eu ia de novo fazer a pergunta pro anjo, num sonho, sabe, amados? E eu começava a dançar lá. Lá e as crianças me acompanhando, era a coisa mais linda. Aí eu via, era tanto nome que ele se apresentava pra mim, era tanta criança. Aí eu ficava maravilhada, aí o Senhor completava esse arrebatamento em sonho. Aí ele falava pra mim, filha, o que o Serafim falava pra mim, essas crianças estão aqui, só esperando seus pais. Era tudo, aí elas brincavam, elas giravam, era tanta, assim, tão inocente. Aí ele falava, tem homens aqui que foram sequestrados e mataram. Aí eu via, aí elas não, assim, toda feliz, elas não se lembravam do que tinha feito de mal com elas, sabia? Sabe? Aí era cada nome bonito. Aí o senhor me levava a ver algumas casas. Aí os anjos, aí eu acordei. Aí foi essa a minha experiência. Graça e paz, povo de Deus. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Mateus capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse, deixai vir a meus pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Aleluia. Amém, queridos, né? Você acabou de ouvir, né? Aí no final da experiência ela falando, né? Das crianças, né? As crianças que foram abortadas, crianças que foram sacrificadas, né, em rituais, crianças que foram abandonadas, que nem chegaram a nascer, né, morreram muitas delas no ventre da mãe, né, muitas vezes durante o nascimento, durante o parto, né, e o Senhor mostrou a ela o lugar dessas crianças no céu. Achei muito lindo, né, interessante uma parte que uma criança disse assim para ela: tô só esperando meu pai e minha mãe vir para cá, né, e lamentavelmente nós sabemos, né, que nem todos, né,
né, vão para o céu, né? Porque a porta é estreita, né? Nem todo mundo aceita andar no caminho estreito. Né? Só a graça e a misericórdia do Senhor para que isso aconteça, amém, irmãos? E também no desenrolar da experiência dela, ela falou com o apóstolo Mateus, né? E ela contou um pouco sobre a tecnologia, né, irmão? A tecnologia que tem afastado cada vez mais as pessoas de Deus. As pessoas estão deixando de ir para a igreja para ficar assistindo Netflix, para jogar futebol, né? Para estar mexendo em redes sociais, para estar, né? E utilizam, né, das redes sociais e meios de comunicação para dar ocasião à carne, à prostituição, ao adultério, né? A pornografia, né? Isso, apóstolo, está cada vez mais difícil, né, servir ao Senhor, né? A pessoa tem que estar muito alinhada com a presença de Deus, né? É isso, apóstolo, como podemos ver aí no testemunho, no relato da experiência da irmã Lili, né? A tecnologia separando casais, destruindo o casamento, né? Porque as pessoas, elas não têm mais tempo para olhar olho no olho, para o aconchego dentro do lar, né? Realmente deixou de ser um instrumento de necessidade, de comunicação a longa distância, passou a ser um instrumento de separação mesmo, não só de casais, mas de famílias inteiras. Então a tecnologia, quanto mais avança, mais difícil vai ficando a convivência familiar, né? E Deus está alertando o seu povo para ter equilíbrio, para ter cuidado, né? Porque essas coisas não agradam ao Senhor, né? E eu fico feliz por essa experiência, mais o Senhor, né, dando uma direção nova, uma orientação, chamando também a nossa atenção para não cometermos esses erros, né, apóstolo Juscelino? Então é uma experiência muito forte e que o Senhor venha ministrar poderosamente em cada coração através deste relato. Amém, apóstolo? Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos orar, apóstolo. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresento cada homem, cada mulher, Pai querido, Pai amado, Senhor, que acredita nessa experiência, que acredita nesse chamado, que acredita na Igreja Shalom, que acredita em nosso ministério. Senhor, meu Pai querido, Pai amado, que está sendo edificado por essas experiências, Pai. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia, pedimos, Senhor, meu Deus, que impere, Pai, em nossas vidas os frutos do Espírito, Pai, que está escrito lá em Gálatas, Senhor, que a Bíblia diz, né, que diz lá que, Senhor, diz que o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que essas coisas venham imperar, Pai, em nossas vidas, Senhor, que essas coisas venham reinar, Pai, em nossas vidas, que possamos ter domínio próprio, meu Pai querido, amado, e ter o coração totalmente voltado, Senhor, para Ti, te amando, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, meu Pai querido, Pai amado. Guarda as crianças, guarda nossas crianças, Pai, guarda nossos filhos, Senhor. Pai querido, Pai amado, levanta evangelistas, levanta obreiros, levanta missionários, Senhor, não comprometido, Pai, em criticar os outros, em estar falando mal dos outros na internet, não, mas missionários comprometidos com a Tua palavra, Senhor, em ganhar almas, em ganhar os pais dessas crianças, Pai, que morreram, em ganhar vidas para Ti, meu Pai. Então, meu Pai, cuida dos Teus filhos, Pai, cuida de cada um, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do